hoje, nesta revisão ou nesta orientação, eu vou tratar um pouco sobre a origem dos problemas, mas que eles, na verdade, se expandem para várias realidades. Para falar um pouco da origem e a solução dos problemas, eu quero realmente colocar alguns aspectos que acho que são muito importantes. Os problemas que nós temos, que no curso Rodag tem 4 aulas, 2 sobre a origem dos problemas e 2 sobre a autossabotagem, certo? Os problemas têm sempre a sua origem numa ruptura interna que nós sofremos. É uma desordem interna que aconteceu. É o modo como a nossa natureza foi alterada. Nossas emoções foram reprogramadas. Nosso sentimento foi reprogramado. Então, o problema externo, de ordem financeira, de ordem profissional, de ordem empresarial, de ordem social, de ordem pessoal, no mundo afetivo amoroso e qualquer outro campo, ele é o produto exposto no interno de uma ruptura que eu carrego dentro. O problema interno, o erro interno, a conta errada dentro de mim, ela se projeta fora, constituindo, quase que dando forma a um problema externo que eu não quero, não desejo e não trabalho para que ele aconteça. Mas havendo o problema interno, é inevitável que se venha a ter qualquer tipo de problema que você possa imaginar ou que eu possa imaginar, certo? Então, devemos ter presente, como premissa básica, os problemas de qualquer natureza que eles sejam, eles são o produto de uma ruptura interna que contrariou, bagunçou, desordenou o fluxo natural da natureza, da vida e da ordem que eu sou. Isso é um fato. Portanto, notem que nós sempre estamos em busca de resolver os problemas normais, dos funcionários, das equipes, da nossa vida amorosa, da nossa vida familiar, da vida com os filhos. Se nós estivermos em forma, com o íntimo limpo, felizes, harmônicos, cada problema é resolvido em 2 toques. Ao filho se diz o que serve, o funcionário é colocado no lugar com tranquilidade, com simplicidade. Tudo se resolve serenamente e muito rápido. Por quê? Porque se você não tem a ruptura interna, você tem uma visão clara, uma mente clara, uma definição corajosa, uma iniciativa pronta, e nada fica para depois. É difícil nós entendermos o conceito desta precisão operativa no aqui e agora. Talvez nós vivemos num marasmo, vivemos numa situação confusa, onde se espera que o tempo resolva e que, como se o problema fosse resolvido por recurso de prazo. Isso não acontece. Portanto, o conserto dos consertos, ele deve ser realizado dentro de nós. E quando eu descrevo a aula, a origem dos problemas, ou as aulas que estão lá, dando as fórmulas iniciais que acontecem, sejam a teimosia, sejam a submissão, seja um ser agressivo, um ser onipotente, um ser arrogante, um ser passivo, qualquer tipo de comportamento anômalo que não dá solução. Na verdade, ele é sempre o produto de uma mentalidade que eu tenho, de uma organização mental que eu tenho. Eu acredito assim, eu penso assim, eu vivo assim. Portanto, solucionar os problemas, concretamente, gente, significa mudar o nosso enquadro interno, o nosso conceito interno, a nossa mentalidade, as nossas crenças, os nossos valores. Se eu tiver uma mente limpa, se eu tiver a higiene mental, se eu tiver o controle da minha mente, dos meus pensamentos, da minha fantasia, não existem problemas. Tanto é verdade que existe uma máxima escrita em alguns livros sobre sabedoria universal, sagesse universal,
universal, que o Buda se iluminou quando ele destituiu tudo o que era desejo, o que era preocupação, o que era necessidade da sua mente, do seu pensamento, e entrou naquilo que se chama energia ao ponto zero. Portanto, o controle, a solução, as grandes cartadas vencedoras, elas nascem de uma mente limpa. Não existem problemas se eu não os alimentar dentro de mim, com meus pensamentos, com as minhas preocupações, com meus medos, com as minhas raivas, com as minhas vinganças, certo? Não existem problemas se eu me manter limpo e puro nesta minha terra, certo? Então, para resolver os problemas, devemos fazer uma dupla mão, na verdade. E aqui eu quero dar um pouco uma visão de como se resolvem as coisas. Gente, os problemas que eu falo não são as picuinhas. Não são aqueles problemas transeuntes que ele aparecem só no momento seguinte. Nós temos que começar a olhar quais são as problemáticas que eu perdi até a percepção delas. Problemática de ordem relacional, de ordem afetiva amorosa, de ordem familiar, de ordem societária, de estilo de vida, de crenças, de valores, certo? Eu falo de uma problemática de fundo, problemática que cadencia o nosso sucesso ou insucesso, e que eu, na verdade, vivo com esse tipo de problema, com esse tipo de conotação, vivendo como se isso fosse realidade pura, perfeita. Eu sou assim, eu sou o problema agora. Não sou mais a transparência, não sou mais a virtude, eu sou o problema. Eu me identifiquei ao problema, certo? Então, existem questões na nossa vida e que o curso acena em profundidade, que nós temos que nos preparar para resolvê-lo. E o que eu quero colocar neste momento e durante esses minutos que nós temos pela frente? Nós temos que fazer uma desconstrução. E eu recebi uma pergunta de uma aluna que está inscrita no curso, fazendo a seguinte exclamação: como eu faço hoje para desconstruir aquilo que eu percebo que não me serve, que não me dá vantagem, que não dá crescimento? Desconstruir aquilo que eu construí ao longo de 30, 40 ou mais anos da minha vida. Como é que é possível desconstruir isso? A pessoa percebeu e percebe que deve fazer uma desconstrução. Portanto, as duas vias que eu aceno agora, e que eu falei um pouquinho antes, uma via da solução dos grandes problemas sutis, silenciosos, que tem que ser realizada a solução, é a desconstrução de uma mentalidade, de conceitos, de valores, de moral, que não são funcionais ao escopo que eu quero. Não são funcionais ao meu amor, não são funcionais às minhas relações sociais, não são funcionais à minha vida econômica, não são funcionais ao meu crescimento, que vai ganhando o esplendor, a tranquilidade, a paz e a glória. Então, fazer uma desconstrução. E o segundo eixo a ser trabalhado na solução dos problemas, entendendo a origem dos problemas, é que eu preciso realmente operar todas, ou agir, acionar todas as minhas virtudes, todos os meus comportamentos autênticos, todas aquelas motivações da natureza autênticas, genuínas, elas devem ser reconhecidas, assumidas e praticadas. Então, se de um lado nós temos um desmanche a ser feito, junto com esse desmanche, eu tenho que fazer uma construção onde eu devo focalizar as minhas atitudes vencedoras, o meu potencial vencedor, os meus gostos vencedores, a minha natureza genuína que é vencedora.
Então, se trata de autenticar, dar autenticidade aos meus comportamentos, às minhas atitudes, às minhas escolhas, para que eu possa, concomitantemente, um abdicar de coisas que só fazem parte de uma estrutura programada, que tem que ser desconstruída. Então, de um outro lado, eu devo começar a incrementar todos os pontos e as passagens que aumentem, que coloquem em prática aquilo que é o potencial da minha natureza, da minha vida realmente vencedora.